Olá, sou o Dr. Bruno Pinotti, cardiologista, ritmologista, também especializado em UTI geral e cardiointensivismo. O tema que coube a mim, que eu vou falar hoje para vocês, é sobre os erros que a gente não pode cometer numa emergência. Estou lá no meu plantão, né? Estou lá na minha emergência, na minha UTI, e que eu não posso, que eu tenho que tomar mais cuidado. E aí eu peguei mais direcionado, claro, para a parte aí, emergência cardiovascular. Eu peguei aí os erros que são mais comuns as pessoas que eu vejo, né, as pessoas cometerem e que eu vejo que as pessoas têm dúvidas aí na abordagem desse perfil de pacientes. Eu trouxe aqui para vocês os 10 maiores erros aí que a gente tem que tomar cuidado e evitar de cometer, tá? Porque se a gente perder um paciente ali, às vezes se a gente cometer esse erro, nós vamos estar levando o paciente a óbito, que é o nosso pior desfecho, né, que a gente pode cometer diante de um paciente aí grave, de um paciente na emergência. Como pensar, então, na emergência? Emergência, a gente tem pouco tempo para agir, né? A janela de decisão é estreita, o relógio é parte do diagnóstico. Por quê? Porque a gente tem que correr contra o tempo ali. Uma pressão muito grande na nossa cabeça, tanto da equipe, quanto da equipe que está ali trabalhando contigo, quanto às vezes do colega de plantão, da enfermagem, de outros profissionais de saúde. Às vezes cabe ao médico ali tomar uma decisão mais rápida ali sob pressão. Então tem que tomar uma decisão às vezes num ambiente caótico, ali não tem só aquele para você atender, né? Eu costumo sempre falar que a gente já também aprende com os erros, ou aprende assim, já passando por aquela situação uma vez. Eu abordei aquela emergência, eu, eu passei um medo ali com ela, tive dificuldade ali no começo, depois, na hora que eu for abordar a próxima vez, ou pegar algum caso parecido, eu acabo sendo mais assertivo, né? Então, só tem que tomar cuidado que às vezes esse erro pode ser fatal, que é o nosso pior desfecho ali. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vai contra o tempo, vai sob alta pressão, tem que tomar uma decisão, às vezes, rápida e assertiva, né? A gente tem que tomar muito esse cuidado. Então, eu resolvi colocar aqui alguns resumos de casos clínicos, dar uma pincelada aí num caso clínico e vou falar qual que é o erro que se comete e que a gente não deve cometer e mais ou menos aí qual que é a conduta certa. É claro que cada caso desse é praticamente uma aula, né? Então, vou dar assim só noções gerais e uma pincelada para vocês, porque cada tema desse aqui às vezes vai vários capítulos de um livro aí. Então, esse caso aqui é um paciente de 68 anos, tá? Ele chegou aí na emergência hipotenso, uma taquicardia de 180, frequência cardíaca de 180. Aqui já fica um alerta que geralmente uma frequência cardíaca alta, um ataque à arritmia para instabilizar um paciente e a culpa ser dela, são frequências cardíacas acima de 150, tá? Dificilmente uma frequência cardíaca abaixo disso vai instabilizar. Pode acontecer? Pode, mas não é o usual, tá? Se tiver instabilizando, a instabilidade for muito grande para uma frequência não tão alta, pense em outras causas aí que pode estar instabilizando o nosso paciente. Chegou confuso e sudoreico. A confusão mental aí, critério de instabilidade, hipotensão aí também critério de instabilidade, né? Lembrar dos 5 Ds da instabilidade, dor torácica, diminuição da pressão, diminuição do nível de consciência, desmaio e dispneia. Qualquer um desses aí já sugere que o paciente está instável, né? Então, qual que seria o erro aqui? Não reconhecer essa instabilidade. A instabilidade tem que ser reconhecida já em prontidão ali. Só a confusão mental, por exemplo, não precisaria ter os 5 Ds. Só a confusão mental já seria um critério de instabilidade, né? Mas ainda para facilitar, ele estava instável do ponto de vista hemodinâmico, ele estava com uma hipotensão ali, né? O caso não passou para a gente, mas considerando aí que ele estava com uma sistólica aí abaixo de 90, ou uma pressão arterial média aí abaixo de 65, tá? Então, a gente instável, o paciente você tem que estabilizar ele primeiro, e a conduta aqui assertiva seria o quê? Cardioversão imediata. Então, se você não reconhece o padrão,
de instabilidade, você acaba não cardiovertendo ou tendo medo de cardioverter, né? E a cardioversão, a diferença maior dela aqui para desfibrilação, eu costumo falar lá, eu sou instrutor do ACLS também, inclusive me sigam lá no Instagram, @drbruno.pinotti, tá? Eu posto muitos casos do dia a dia aí, quem não me conhece, quem não me segue ainda, segue lá, meu primeiro slide de apresentação estava, eu posto muito caso do dia a dia aí. Então, se eu não reconheço, eu não faço a sincronização e a cardioversão imediata. A sincronização é um botão que eu aperto lá no desfibrilador, que a gente vai sincronizar, ou seja, o choque vai cair em cima do QRS. O choque não pode cair em cima da onda T, senão pega o coração em período refratário e causar daí o fenômeno de R sobre T. Aí você transforma um paciente instável numa parada cardiorrespiratória. Olha que situação, né? Então tem que fazer a cardioversão sincronizada, que é sincronizar. Então eu costumo falar lá na CLS que a gente cardioverte os vivos e desfibrila os mortos, ou seja, o cardioverto quem tem pulso, apesar de estar instável, está com pulso, estava conversando, só estava confuso. E o desfibrilo quem? Parada cardiorrespiratória, que eu não preciso sincronizar, né? Ali 200 joules, pá, sem apertar o botão de sync, e eu estou desfibrilando o paciente, tá? Que é no caso da ataque ventricular sem pulso e da fibrilação ventricular. Certo? O caso 2, eu tenho um certo tempo para passar esse conteúdo para vocês, tá? Por isso que eu estou apertando aqui um pouquinho. Mas depois podem mandar as dúvidas aí que a gente responde. Pode mandar dúvidas lá também no meu Instagram, @drbruno.pinotti. Escreve igual tá meu nome aqui embaixo, ó, mas tem um ponto aqui no meio, tá? Entre o Bruno e o Pinotti. Pode mandar dúvida lá, vai ser um prazer poder ajudar. Fala, oi, doutor, eu assisti sua aula lá do Congresso Online de Cardiologia. Eu queria que o senhor falasse mais sobre tal assunto, eu queria que o senhor tirasse tal dúvida que eu vou responder para vocês, tá? O caso 2 é um paciente aí chegou com um ataque cardíaco sustentada. Toda vez que a gente fala ataque arritmia sustentada, a gente pensa em duas coisas. Tá? Então, nesses casos também eu vou lembrando alguns conceitos para vocês. Um paciente que está instável ou uma taquiarritmia que durou mais que 30 segundos, tá? Então, durou mais que 30 segundos ou está com algum sinal de instabilidade, eu considero ela como sustentada. Por exemplo, durou menos de 20 segundos, durou 8 segundos, mas instabilizou, caiu a pressão no momento ali, sustentada, tá? Mesmo se não durou os 20 segundos, os 30 segundos, perdão. 80 por 50 de pressão, ó, má perfusão, estava mal perfundido, tempo de enchimento capilar aí aumentado, né? Então, esse paciente, temos que agir rápido também. Então, o que que a gente faz no primeiro caso para o segundo? Por isso que eu fiz questão de separar aqui. Um, eu não identifiquei. O outro, identifiquei, mas fiquei com medo, eu resolvi usar uma droga. Falei assim, tá instável, mas vamos usar, né? Vamos usar algum antiarrítmico aí para ver se reverte. Demoro para cardioverter. Isso é muito comum também. Um eu não reconheci, por não reconhecer eu não faço. Aqui eu até reconheci, mas não cardioverti. Isso é muito comum. Vamos fazer uma droga aí, põe a mildarona lá para correr, vamos ver como é que ela age, como é que ela vai agir. Não, a droga aqui vai perder tempo, a conduta do paciente instável vai chocar, tá bom? A gente usa o protocolo Osasco, né, que tem as orientações, sedação, acetoanalgesia, ambusar se ele cai o drive respiratório, sincronizar o choque, não pode esquecer, depois chocar e observar para ver se reverteu a arritmia, certo?